muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Tertuliando ou Chá das 9. Hoje temos como tema música, religiosidade e cuidados paliativos. Antes de começarmos a nossa conversa, quero saudar-vos a todos os que estão desse lado, aos nossos seguidores e não seguidores. Se não seguem a página do serviço, não se esqueçam de ir lá deixar o vosso like. Então, começo por saudar os meus companheiros de conversa de hoje aqui na nossa sala virtual bastante composta. Portanto, a doutora Luísa Pereira, a doutora Inês Matos Ferreira e a enfermeira Liliana Mascarenhas, e os meus colegas do serviço, Sofia Portela, Miguel Apéria e o diretor do Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque, Rui Valdemar. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta conversa sobre um tema tão pertinente e cada vez mais pertinente, pelo menos na minha opinião. Então, o primeiro tema que eu quero lançar aqui para discussão é a importância da religiosidade nos cuidados paliativos. Tendo em conta a vossa experiência, eu sou completamente leiga na área, não é? Mas tendo em conta a vossa experiência, consideram que nesta fase há uma maior predisposição para a religiosidade? Não há? Portanto, se calhar gostaria de começar por ouvir a Luísa. Luísa, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Ora é essa, nós é que agradecemos a presença. Então, se calhar apresento um bocadinho o meu percurso, só para terem noção de onde é que eu bebi, um bocadinho as minhas influências, mas eu comecei a especialidade em Oncologia, depois acabei por mudar para Medicina Geral e Familiar e comecei a gostar de cuidados paliativos, como se começa a gostar de muita coisa, há aquela inquietude, às vezes achamos que conseguimos fazer as coisas de maneira diferente, vi acontecer muitas coisas nos hospitais, a maneira como se lidava com o fim de vida e com as doenças graves e senti aquele chamamento que se calhar havia outras pessoas que também pensavam um bocadinho de maneira diferente e acho que felizmente sou muito otimista que os cuidados paliativos e a formação de qualidade nesta área tem crescido muito no nosso país nos últimos anos. Acabei por conseguir fazer estágios em Inglaterra, num hospice ao pé de Manchester, estive também em Barcelona, num Instituto de Oncologia e também na Índia, durante um mês no sul da Índia. A Índia é incrível em cuidados paliativos, pronto, foi uma coisa que eu também descobri, mas conclusão, acho que consegui juntar aqui um conjunto de boas influências e boas experiências e sobretudo relativizar o que é importante, o que é que não é, que às vezes quando estamos só no nosso espaço de trabalho é fácil entrar sempre na mesma caixinha e na mesma filosofia. Em relação ao tema, é um tema... É uma pergunta que é fácil e difícil ao mesmo tempo. Como é que eu ia dizer isto? Os cuidados paliativos trabalham muito na zona do invisível, do indizível, do inatingível, não sei como é que é dizer isto, ou seja, a matéria-prima do trabalho, que é o fim de vida, emoções familiares do próprio doente, a própria gestão das equipas, de quem trabalha com estes doentes, são temas muito difíceis, podem ser muito abstratos e nós não temos respostas. E ao mesmo tempo não ter respostas confronta-nos com as nossas fragilidades, mas também com aquilo que é mais... Como é que eu hei de dizer? Não queria que isto parecesse deprimente, mas também como uma oportunidade de rever as coisas, os percursos de vida, algumas decisões, afastamentos, e acho que quer queiramos, quer não, é impossível não entrar no ramo da espiritualidade quando chegamos aqui. Eu sinto que mesmo os doentes que não têm uma ligação com a religião acabam por ter uma retrospectiva do seu percurso de vida, uma tentativa de dar significado, e eu gostava de conseguir ajudar mais os meus doentes deste ponto de vista. Eu não tenho formação nesta área, nem sempre temos os recursos que gostaríamos de oferecer em termos de pessoas que consigam trabalhar isto junto das pessoas e das famílias, e acho que é um campo muito interessante para desenvolvermos no nosso país. Os exemplos que eu vi por aí eram incríveis. Pronto, havia, por exemplo, em Inglaterra havia sempre um reverendo, pronto, na Índia nem vou falar, pronto, que aquilo é difícil separar a vida normal da religião, pronto, é tudo muito entranhado no dia-a-dia, mesmo em Espanha, eu sentia que era sempre uma mais-valia conseguir trabalhar muitos aspectos aos quais eu não conseguia chegar por muito boa vontade que tivesse. Aqui, com algum esforço,
Acho que já está muito mais sistematizado, quer dizer, às vezes é quase uma checklist de já veio o capelão ou não veio, gostava que conseguíssemos ir um bocadinho além disso, não é? Pronto, marcámos aqui a visita do capelão e conseguíssemos envolver um bocadinho mais outros aspectos que ajudassem as pessoas também nesta fase da vida que é tão desafiante, não é? Não sei se respondi um bocadinho à pergunta ou se divaguei muito. Diz, Rui, diz, querias Eu falar. achei extremamente interessante essa perspectiva da forma, portanto, da perspectiva da Índia, e acho que seria até bastante importante perceber de que forma é que é vivida esta realidade num país que é tão diverso a nível religioso. E se calhar até fazer aqui um bocadinho o contraste num país igual a Portugal, com uma matriz religiosa que é cristã e também devia ser humana nessa perspectiva, não é? Achas que consegues dar aqui fazer aqui uma ponte entre uma coisa e outra? Posso tentar. Então, na Índia, apesar da diversidade religiosa, como era uma coisa, ao mais do que o pilar da religião, era o pilar da família. Portanto, nós nunca estávamos com os doentes, nem conseguimos decidir nada sem que a família estivesse sempre muito envolvida. Fazia parte de todos os cuidados, até, pronto, havendo poucos recursos, era a própria família que participava em algumas coisas que a mim me chocavam muito. Por exemplo, então, às vezes temos que fazer um procedimento que é para tirar líquido do abdômen, era a família que trocava os sacos com o líquido, ou seja, era uma coisa, a doença é tudo muito íntimo, pronto, e a religião acaba a fazer parte também dessa intimidade quando trabalhávamos com médicos, sentimos que, para mim eu senti que estava sempre a invadir demasiado as famílias e os doentes, mas a própria essência do trabalho implicava envolver todos estes pilares. E eu não senti que houvesse, pelo menos no sul da Índia, que era um bocadinho mais civilizado, digamos assim, não senti que fosse uma barreira o facto de haver religiões diferentes. Acho que até ajudava, na prática era uma linguagem comum. Não sei como é que é de dizer isto, não, pelo menos nas situações de fim de vida, da doença avançada, eu acho que nunca notei que que isso fosse um obstáculo. Pronto, acabava por ser uma maneira fácil de envolver as pessoas, porque às vezes nós não sabemos o que é que devemos dizer, não sabemos dizer o que é que a família deve dizer aos doentes, há muitos silêncios que têm que ser geridos, há toda aqui uma zona cinzenta em que todo o apoio religioso que conseguíamos ter, sobretudo em pessoas que trabalhavam também nesta área há anos, era sempre uma mais-valia. Pronto, não sei concretizar mais. Fazendo a ponte aqui com Portugal, ficamos sempre aquém. Não sinto que consiga ter esta envolvência tanto da família nos cuidados de saúde, porque nós não temos esta política nem de facilitar as visitas, há uma fuga à morte, há um distanciamento que nós aqui não conseguimos, se calhar às vezes, mesmo a nível institucional, não estou a falar das próprias famílias, mas como instituições, não envolver, somos muito medicalizadas e então desta frieza da medicalização, e quando às vezes nem sequer assumimos que estamos perante um fim de vida, que estamos perante uma situação paliativa, também não conseguimos abrir a porta para o que nos pode ajudar nesta fase. Ou seja, se nós não assumimos que é uma doença grave, estamos a falar ainda de antibióticos, de TACs, de intervenções, também temos medo de falar das outras janelas que podem ajudar nesta fase. Não sei se estou a explicar. Há aqui um medo de envolver essas dimensões. Ou seja, acaba se calhar por ser muito necessário uma formação mais espiritual dos profissionais de saúde que vão para esta área, portanto aqui uma componente espiritual, mas que até seja mais transversal, portanto não confessional a um ponto de ser católica ou muçulmana, mas espiritual na perspectiva de perceber como encaminhar o doente neste percurso, não é? Nós temos medo porque é assumir a morte, basicamente, em muitos aspectos. E então, se não conseguimos dar esse passo, também não conseguimos dar os outros em termos de suporte emocional, espiritual, tudo. Portanto, acho que ainda é esse rampa a trabalhar em termos de formação, sem dúvida. Acaba por estar tudo interligado, não é? Portanto, acaba por então
faltar um bocadinho aqui este alicerce e esta preparação também dos profissionais que acabam por lidar com esta situação, não é? Liliana, no teu caso, fala-nos da tua experiência. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, que bom vê-los a todos aqui, tão envolvidos nesta temática. Fazendo também aqui um bocadinho a ponto do meu percurso, como a Luísa fez, eu sou enfermeira já há 6 anos, a minha área mais específica é o doente crítico e o doente cirúrgico. Mas eu considero que os cuidados paliativos são transversais a toda a área de cuidado, até porque, como a Luísa disse, lidar com a morte e com a nossa própria fragilidade enquanto pessoas e profissionais de saúde é transversal a qualquer área, sendo que os cuidados paliativos, a meu ver, ainda têm, ou há necessidade ainda de haver muito desenvolvimento e muita da nossa atenção, devidamente e relativamente a isto, a este processo de luto, a este processo desta incerteza da vida que surge como processo de doença, que muitas vezes não é uma coisa súbita, ou é uma coisa súbita que depois se torna prolongada naquilo que é a expectativa que a pessoa tem de vida, para si e para a sua família. O que eu considero é que a religiosidade, tendo em conta que é uma necessidade, tal como todas as outras, uma necessidade de um doente, uma pessoa da família que está connosco, tem que envolver mais a nossa atenção. E lá está, depois, dentro da fragilidade deste processo todo, de doença, de luto, de envolvimento da família, também precisa ser mais trabalhado. Há também esta fuga dos profissionais, não é bem fuga, acho que é mais uma fragilidade de estar a lidar com alguns processos que ainda são desconfortáveis para si, ainda ter que envolver mais pessoas e mais assuntos. Tal como a religiosidade e outras estratégias que a família ou a pessoa possa se alicerçar para tentar desenvolver estas tais estratégias para lidar com a situação. O que é que acontece? Da minha experiência, o que eu acredito é que agora com um bocadinho mais de anos de experiência consigo lidar um bocadinho melhor com esta situação. No entanto, acredito que, e tenho visto também na minha prática, alguns colegas que ainda sentem que, tal como a Luísa disse, muitas vezes aceitar que a doença chegou a um ponto em que já se tem que considerar alguns aspectos relacionados com o fim de vida, com o luto, com a morte, instala-se essa noção nos profissionais de saúde e a partir daí a perspectiva muda e tem que se envolver muitas mais coisas. Tem que se envolver a família, o cuidado à família, as necessidades da família, esta prestação de cuidados, como a Luísa falou, muitas vezes de mudar sacos de uma coisa, de prestar cuidados noutra, porque há muitos doentes pessoa em cuidado paliativo, que preferem ir para casa ou ficar em instituições com prestação de cuidados. E muitas famílias estão dispostas a prestar estes cuidados. Lá está, tem que haver tempo, tem que haver preparação e nesse sentido as equipas de cuidados paliativos, da experiência que eu tenho, têm sido excelentes no cuidado e no ensino à família e ao doente, quando é esse o seu desejo. Mas lá está, é uma coisa que fica um bocadinho aquém. Eu falo no meu sentido do internamento, fica um bocadinho aquém, porque há sempre esta diferença, até a referenciação para instituições de cuidados paliativos que ainda são muito reduzidas, é verdade. Há internamentos prolongados que nós conseguimos ter acesso também à família e identificar as necessidades da família, porque não é só a pessoa que está sujeita a este processo de doença que está em sofrimento. O processo de luto, o processo da morte, esta incerteza da vida pela diminuição da expectativa daquilo que seria um futuro em conjunto, também merece muito da nossa atenção e fica um bocadinho aquém a nossa intervenção neste sentido, muitas vezes porque não conseguimos gerir tanta coisa, nem a pessoa, nem a família, nem o profissional, não conseguimos gerir tanta coisa. E neste sentido, acho que há uma urgência em todos os setores, não em setores específicos só de cuidados paliativos, em todos os setores de prestação de cuidados de saúde, que haja formação para os profissionais para darem mais ênfase a esta necessidade espiritual e religiosa dos doentes e identificá-la como uma forma de um suporte social para enfrentar e para dar significado a esta incerteza, que pode ou não ser abrupta, mas que existe sempre uma adaptação da família.
da pessoa e da qualidade de vida, do cotidiano. Portanto, acho que sim, acho que é um tema muito importante e não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste sim, e obrigada. E já agora, voltando a uma questão para ti neste seguimento, esta rede de cuidados paliativos, esta rede de assistência, digamos assim, é insuficiente neste momento ainda? Sim, considero que sim. Considero que cada vez mais há um investimento naquilo que são um conceito de desenvolver desde alguns anos atrás, que é a hospitalização domiciliária, que é muita prestação de cuidados na casa, no foro de familiares da pessoa e da família, com apoio dos cuidados do prestadores de cuidados de saúde, enfermeiro, médico, etc. Tem havido muito este desenvolvimento, acho eu, como um preenchimento aqui de alguma lacuna desta rede de cuidados paliativos que ainda está um bocadinho deficitária no nosso dia-a-dia. Mas, de qualquer forma, e acreditando realmente que seja um processo que está em desenvolvimento, considero também bastante positivo que se tenham arranjado estratégias tais como estas do cuidar em casa e do ensino mais direcionado à família, no seu seio de segurança e no seu seio de confiança. Acho que é uma estratégia bastante positiva e de louvar mesmo. Sim, sem dúvida alguma, até porque faz cada vez mais sentido também preparar-nos para esta realidade, não é? Não vale a pena andarmos aqui a tapar o sol com a peneira quando há situações que sabemos que são irreversíveis. E, portanto, considero que o importante seja dar o máximo conforto possível, o maior conforto possível e tentar corresponder ao máximo àquilo que é a expectativa e a necessidade da pessoa neste momento, que é muito seu e da sua família. Exatamente. Tentar ao máximo corresponder. Sim, se fosse, desculpa. Não, diz, desculpa, já estava a terminar. Eu ia perguntar se achavam que, isto porque há bocadinho estavas a falar de o profissional de saúde está também sobrecarregado com outras tarefas, de as próprias unidades paliativos terem alguém mais ligado a esta parte da assistência espiritual dentro das suas equipas para poderem prestar um auxílio, obviamente não integradas possivelmente em todos os turnos, mas ter aqui um profissional, sei lá, das 9 às 5 a dar uma assistência mais... Sim, sem dúvida. Até porque a identificação das necessidades do doente e da família não é uma coisa estanque, que seja feito no início e no fim, é uma coisa contínua na prestação de cuidados e provavelmente um doente que até nem tenha a vontade para sentir ou para verbalizar essa necessidade, ao longo do percurso pode ter mais abertura com os profissionais para fazê-lo. Portanto, acho que desde essa disponibilidade do profissional que estivesse mais direcionado ou com mais formação para lidar com este tipo de questões, seria uma mais-valia, porque havia disponibilidade logo inicialmente para fazer este processo e provavelmente o resultado posterior e esta estratégia teria uma forma positiva ao longo do processo da pessoa, sem dúvida, se fosse instaurado logo desde o acolhimento ou desde a situação, desde a identificação desta necessidade, sem dúvida. Obrigada, Liliana. Nada. Inês, qual é que é o teu ponto de vista sobre esta temática? Pronto, boa noite. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Para vos enquadrar um bocadinho na minha parte, no que eu toco nos cuidados paliativos, eu sou interna de medicina interna. É uma especialidade hospitalar, eu estou no 2º ano, começar agora o 2º ano, portanto, na realidade o cuidado que eu tenho, o contacto que eu tenho com os cuidados paliativos é o que a Liliana estava a dizer, é muito hospitalar. É, infelizmente, muito o fim de vida. Ocasionalmente apanho-os, pontualmente no serviço de urgência, vão lá porque não se sentem bem, nós fazemos algum ajuste da terapêutica, mas o contacto que eu tenho é muito mais farmacológico. E vou tendo ao mesmo tempo contacto com a nossa equipa de cuidados paliativos do centro hospitalar, que tem neste momento 2 médicos que podem calcular que para a área toda do São José e de todos os hospitais que lhe pertencem é pouco. 3 a 4 enfermeiros, já não me lembro exatamente do número, que quando têm contato com o doente dão o contacto ao doente, os enfermeiros estão disponíveis 24 horas, os doentes podem sempre ligar-lhes,
ainda assim são só aqueles. E depois temos uma psicóloga. Não há, infelizmente, acho eu, uma parte religiosa ou uma parte espiritual incluída na equipa já de base, e acho que sim, acho que isso fazia falta. Os cuidados paliativos em Portugal, infelizmente, também sinto o que as colegas estavam a dizer. Sinto que existe uma grande dificuldade em fazer a referenciação, existe uma grande dificuldade em desistir, entre aspas, porque lá está, para nós que não somos dessa área e dessa especialidade, é um bocadinho desistir. E na realidade não é, é continuar a cuidar da pessoa e é uma fase da vida, simplesmente é a última fase. E outra coisa que as pessoas esquecem é que esta última fase às vezes não são dias, são meses ou anos. E outra coisa que também acho eu importante referir é que nós pensamos sempre no doente oncológico. Nós pensamos sempre no doente que tem cancro, mas não. Os cuidados paliativos também são para o doente da doença cardíaca, são para o doente da doença pulmonar, que evoluem, que são extremamente desconfortáveis, que em cuidados paliativos nós temos uma dificuldade muito maior em medicar e deixá-los confortáveis do que o doente oncológico. E acho que sim, faltam os cuidados paliativos em casa, era uma coisa muito bonita de se fazer. Falta também o aceitar que se calhar devíamos ter internamento para isso, porque há pessoas que no início dizem que querem morrer em casa, mas quando percebem que já estão muito dependentes, afinal já não querem. Querem de facto morrer numa cama de hospital, com apoio, não querem sobrecarregar a família. E faltam as tais unidades, que as colegas estavam a falar, as unidades de cuidados paliativos são muito poucas em número e muitas vezes nós fazemos diferenciação no internamento e eles não chegam lá, por causa da lista de espera. E acho que sim, acho que falta todo este englobar dos cuidados paliativos na medicina no geral, na medicina toda, seja em consulta, seja em. Existe uma modalidade que é o hospital de dia. As pessoas, pronto, no geral, não devem estar muito confortáveis com o que isto é. Portanto, consulta, toda a gente sabe o que é. O hospital de dia é um sítio onde se pode fazer medicação, um sítio onde se pode ir. É tipo uma pequena urgência, um contacto mais próximo com o médico, sem ter que ser nas horas precisas de consulta marcada. O apoio ao domicílio, lá está, mas nós não temos gente suficiente para isso. Infelizmente, nós não temos de todo gente suficiente para isso. É muito triste. Fazendo um bocadinho uma ponte para o outro sítio dos cuidados paliativos onde eu estive. Eu fiz cuidados paliativos à minha avó no fim de vida, em casa. E felizmente ela teve uma grande sorte, fez exatamente o que queria, teve em casa até onde queria, quando quis foi para o hospital, mas ela teve esta possibilidade porque conseguiu fazer isto no Hospital da Luz. Infelizmente oferecem tudo o que uma pessoa possa querer, desde que se consiga pagar, lá está. E acho isso um bocadinho triste, acho que nós devíamos investir mais, saber mais e saber cuidar melhor das pessoas, sob todos os pontos de vista, e o espiritual não é de todo um dos menos importantes e acho que é um dos mais difíceis de atingir. Já se começa a pensar no ter o psicólogo, já se começa a pensar em ter um psiquiatra, os enfermeiros estão muito disponíveis, mas falta ali qualquer coisinha que às vezes os doentes precisam mais. Sim, são realmente áreas muito diferentes, não é? A psicologia tem um âmbito que apesar de ser mais uma ciência, não é? Eu sei dizer que a psicologia é uma ciência, é quase uma ofensa a alguns psicólogos, que eu não gosto muito do termo, mas aborda o assunto de uma forma muito diferente, não é? Não aborda na perspectiva da necessidade, aborda da perspectiva da ciência. Portanto, como é que o cérebro está a reagir à situação e não como é que a pessoa está a reagir a isso que está a viver, não é? E, portanto, da mesma forma que às vezes há psicólogos, às vezes vejo pessoal de assistência social, não é? Porque não também começar a tirar aqui o tabu à espiritualidade, não é? Porque isto realmente é extremamente necessário falar-se e ter-se a possibilidade de atingir um nível em que qualquer doente possa ser acompanhado a par e passo de como é com um psicólogo.
Eu lembro-me de uma situação também em que infelizmente estive muito presente, e o psicólogo estava lá, a psicóloga estava lá, não só para o doente, mas para nós enquanto família, o que é uma mais-valia, sim, mas resolve parte do problema e a parte do psiquiatra é muito bonito, sim, quer dizer, mas não se pode resolver tudo à base da medicação, há outros caminhos, não é? E se calhar a Luísa, aqui nesta perspectiva, a última vez que vem da experiência da Índia, consegue nos dar uma visão de como é que a espiritualidade levada a este nível, e eles que se preocupam muito, especialmente nas regiões mais a norte, eu sei que a experiência foi a sul, mais a norte, com o budismo, e eles veem também esta perspectiva da pessoa como, com necessidade espiritual e não pessoa enquanto objeto científico para ser tratado com aquelas gramas daquela substância e pronto, não é? Depois o problema fica lá, apesar de tudo. Sim, Eu é um aproveito. desculpa. Não, força, à vontade. Não, queria dizer que era um bom exemplo, de facto, essa questão da Índia e do budismo, porque era muito. Era uma conversa que eu tinha uma colega que me inspirava muito e que falava que o corpo era uma roupa, pronto, e às vezes as pessoas ficavam, era uma boa bengala na conversa com as pessoas, era esta conversa do corpo é uma roupa, pronto, e que a dor é diferente do sofrimento. Isto era uma coisa muito gira trabalhar com as pessoas que de facto conseguimos abrir aqui alguns pontos importantes de conversa e de intervenção, que era explicar que ter dor ou ter sintomas às vezes não é o equivalente a ter que sofrer necessariamente, e fala-se tanto da dignidade, e é aí que nós não conseguimos trabalhar muitas vezes, ou seja, agora vende-se a dignidade como se fosse uma coisa, pronto, um dado adquirido, e que da perspectiva médica nós não conseguimos pôr isso numa infusão. É uma dimensão que, se nós não estivermos alerta e não tivermos os recursos, sobretudo humanos e de formação, para poder ajudar as pessoas, eu acho que é aqui que entra a espiritualidade, vamos sempre ficar aquém deste trabalho da dignidade, pronto, e há coisas muito giras sobre isso, mas pronto, era uma longa Realmente, conversa. essa imagem do corpo ser uma roupa, não é? É uma imagem simbólica muito interessante. Nunca tinha pensado sobre isso, mas sim, faz todo o sentido. Eu aproveito para colocar uma questão deixada aqui no nosso Facebook pelo Miguel Nascimento Ferreira. Foi uma questão colocada enquanto a Inês falava, mas creio que qualquer uma pode responder, que é: o que acha do estatuto do cuidador e que meios são necessários para ajudarem as pessoas acamadas? Pessoas acamadas, por exemplo, porque muitos não têm possibilidade financeira. Acho que eu vou falar só porque isso foi assim durante a minha parte, mas acho que depois a Liliana também pode ajudar muito nisto. Porque uma pessoa acamada exige de facto muitas mãos e muitos braços. Eu tenho mais de metade da minha enfermaria neste momento deve estar acamada. Infelizmente a nossa média de idade é sempre bem para cima dos 80. E é de facto preciso dar fazer a higiene na cama muitas vezes. Só o trocar a cama e o limpar as pessoas todos os dias exige pelo menos 2 pessoas, é muito difícil fazer aquilo sozinho. Como devem calcular, o cuidador, aquilo que uma pessoa considera o cuidador, é uma coisa que é muito difícil de definir, porque os esposos ou esposas destes doentes normalmente são da mesma idade que eles, são igualmente idosos, têm uma grande dificuldade em ser o cuidador. Os filhos trabalham, têm filhos pequeninos, também têm essa dificuldade em termos de tempo. E acho que isto sim era uma das coisas. As pessoas às vezes pensam, coitadinho, ele foi deixado no hospital. Não, epá, não foi. A família não tem essa capacidade física de cuidar das pessoas, e por isso se calhar fazia falta termos mais unidades de cuidados paliativos, termos mais unidades que recebessem estes doentes, e se calhar também deixarmos de ter o estigma, por elas serem tão pouquinhas, nós só os podemos referenciar mesmo no fim de vida, por causa da quantidade de camas que não existem. Se calhar se tivéssemos uma rede mais alargada, mais cuidadora,
conseguíamos fazer isto de uma forma diferente, talvez nos últimos meses de vida e não nos últimos dias de vida. Mas sim, a parte do cuidador é uma coisa muito difícil de definir e de arranjar em casa. E da minha experiência pessoal, lá está. A minha avó estava em casa, havia um enfermeiro que ia lá muito regularmente trocar os catéteres, nós é que fazíamos a medicação, nós é que ajudávamos com a higiene, e quando ela achou que era demasiado, ela disse: não quero mais, quero ir para o hospital. Portanto, o cuidador também depende do cuidado, se é que me faço entender. Não sei se isso respondeu à pergunta, se falei um bocadinho mais ou não. Não sei se alguma das colegas tem alguma coisa a acrescentar. Sim, eu podia acrescentar, já agora é o meu desejo também que quem nos esteja a ver, a família ou algum doente, alguma pessoa que tenha tido alguma experiência com esta temática, que encontre aqui algum conforto neste tema que nós estamos a discutir, porque às vezes as pessoas até verem isto discutido, sente-se que há aqui alguma mudança no ar acerca destes temas. Eu queria acrescentar que sim, tenho muito respeito do cuidador e pelo descanso do cuidador também. Porquê? Porque uma pessoa acamada tem uma série de cuidados, para além daquilo que é a doença, tem uma série de cuidados lá está, com estas necessidades corporais, espirituais, tudo. Uma pessoa que está acamada, não sei se tem noção, para prevenir, e eu sei que as famílias têm muito esta necessidade de dar aos seus e de prevenir ao máximo aquilo que possa acontecer, feridas, etc., outras coisas relacionadas com estar posicionado muito tempo ao mesmo lado, e nós vemos muitas vezes, e também é de louvar, este apoio dos centros de saúde, a dirigir-se a casa para ajudar, mas não sei se têm noção que para prevenir, dependente da situação, mas para prevenir estas lesões ao nível da pele, é uma coisa tão básica, uma pessoa tem que ser posicionada 2 em 2, 3 em 3 horas. Com os recursos que nós temos, a nível de apoio ao cuidado domiciliário, não há nenhuma equipa que consiga ter esta disponibilidade por dia, até porque a rede está muito sobrecarregada. E aqueles que conseguem chegar não conseguem ter esta disponibilidade diária. O que é que acontece? Como a Inês referenciou, os familiares, principalmente esposas e esposos, têm mais ou menos a mesma idade. E o que é que acontece? Para conseguir suprimir muitas vezes a necessidade da pessoa doente, do seu familiar, esquecem-se das suas. E então o que acontece é, pessoas que não têm capacidade física vão ao máximo tentar corresponder àquelas que são as necessidades que têm que ser suprimidas por profissionais de saúde. Posicionamentos, cuidados de higiene, etc. E então há muito aquela sobrecarga do cuidador, e é uma coisa que hoje em dia ainda considero que é um bocadinho tabu, que é o descanso do cuidador. Como a Inês referiu, muitas vezes o cuidador chega a um ponto em que já não aguenta mais e não tem outra opção senão enviar o seu familiar para o hospital, para alguma rede que não seja a rede nacional de cuidados continuados, alguma rede privada, alguma coisa, nem que seja por uns meses, umas semanas, para suprimir aqui um bocadinho este cansaço. Mas as pessoas ficam a sentir-se muito culpadas com isto. E ficam um bocadinho com as suas necessidades e com esta culpa muito inteirada em si. E lá está, é um descanso que, agregado à culpa, nunca lhe vai permitir fazer também este processo. Porque os descansos para o cuidador, as instituições, as hospitalizações de descanso para o cuidador são muito curtas, e os hospitais têm necessidade em que haja uma resposta a curto prazo destas famílias e destas pessoas. Portanto, o estatuto de cuidador é uma coisa muito importante, é uma coisa que ainda está muito sobrevalorizada, ou está muito desvalorizada neste caso, e merecem todo o meu respeito. Para além de ser profissional de saúde, também sou familiar e merecem todo o meu respeito. E o que eu desejo é que haja mesmo daqui para a frente mais apoios e mais esta sensibilidade para com o cuidador, porque sem dúvida muitos de nós como profissionais, se não fossem os cuidadores a cuidar tão bem em casa, eu não sei a que ponto é que os doentes nos chegavam aos serviços de saúde também.
E, portanto, neste sentido, o meu maior respeito. Eu iria acrescentar aqui uma coisinha, aqui em relação à questão do cuidador e da forma como ele é visto, porque foi referido o durante o processo. É preciso também não esquecer que a parte da espiritualidade, e não só, vai além do processo do paliativo. Portanto, vai depois de a pessoa já ter morrido, não é? Portanto, e aqui toda a componente da espiritualidade, da religiosidade, do acompanhamento deve permanecer de modo a acompanhar não só o cuidador, como os familiares mais diretos, não é? Portanto, agora este ponto levantou aqui uma outra questão, que é não ver só a religiosidade da perspectiva da pessoa que está internada, mas também da perspectiva dos que estão ali à volta, não é? Que muitas vezes se também veem, aqui o termo forçado, se calhar aqui parece realmente muito forçado, não é? Mas veem-se aqui forçados também a abraçar, de certa forma, a espiritualidade, não é? Porque também se confrontam realmente com aquilo que é a perenidade da vida. Sim, sem dúvida, e também se veem sujeitos a arranjar estratégias para lidar com a situação. E sem dúvida que a espiritualidade é uma delas, e é uma das também mais referidas, porque o processo depois para a pessoa que cuidou também é contínuo ao longo do tempo, independentemente do desfecho. Portanto, a pessoa também precisa de um acompanhamento, e aqui a espiritualidade, se for um acompanhamento contínuo, realmente tem, nesta redefinição e adaptação de expectativas, para além de ser cuidadora, ou para além do desfecho desta situação paliativa, tem sem dúvida impacto na vida da pessoa, do cuidador também. Exatamente, até como aqui um auxílio quase também ao processo de luto, não é? Que é uma coisa que muitas vezes nós desvalorizamos muito, mas a espiritualidade certamente tem aqui um papel fundamental, independentemente da crença religiosa, não é? E daquilo que cada um acredita, o que cada um pensa sobre a morte e o que cada um pensa sobre se a morte se é o fim, se é o início, se é a passagem, enfim. Mas a espiritualidade é uma coisa muito presente para auxiliar e para ajudar à superação também, não é? Sim, a atribuir algum significado àquilo que aconteceu, sem dúvida. E muito do ritual, o ritual fundo vai neste sentido, não é? Vai no sentido também de dar o conforto aos que estão presentes, mais propriamente o ritual para a pessoa que está ali no meio, para os que cá ficam, para eles transmitir a confiança necessária para acordar no dia seguinte, não é? E nessa perspectiva nós também temos uma função aqui muito importante e também ressalvar aqui um bocadinho daquilo que é o trabalho da própria Irmandade de São Roque, enquanto acompanhadora de muitas das cerimónias fúnebres que ocorrem na cidade de Lisboa e não só, justamente por causa desta perspectiva, não é? Também de dar um outro passo neste sentido. Era isto, no fundo. Então, vamos passar aqui para a segunda parte da nossa conversa, depois desta primeira parte tão interessante, que é a música. Então, quero muito saber a vossa opinião sobre a importância da música nos cuidados paliativos. Hoje em dia já se começa a falar um bocadinho mais sobre musicoterapia. É uma coisa que está presente, não está presente, devia estar mais, tem efetivamente alguma importância. Portanto, Luísa, começo por ti. Ora, é outra coisa que eu não tenho outra experiência que não seja empírica, ou seja, não daquilo que eu fui vendo por aí, não tenho mesmo noção de alguma formação mais dedicada mesmo à área da musicoterapia, mas é outra arma fantástica em cuidados paliativos. Eu tenho milhões de exemplos em como a música teve um papel absolutamente fulcral. Pronto, acho que se às vezes pudesse trocar alguns médicos por momentos de música, se calhar tinha sido muito útil. Talvez como é que eu ia dizer, temos muita música como uma reserva de memórias,
isso é muito importante quando às vezes as palavras não chegam, ou as palavras não fazem falta, e para gerir os silêncios, as memórias, os significados, e a música tem um papel importante. Há pouco a Inês falou do Hospital da Luz, pronto, que é um sítio de luxo. Eu também tenho a sorte de trabalhar, ter conhecido bem o ambiente privado e público dos paliativos, mas um dos momentos críticos na minha formação como médica foi nos primeiros anos de internato. Eu assisti a um banho a uma doente, e o simples facto de terem posto música durante o banho, que é um ato de amor incrível, aprende-se imenso, é uma coisa que é tão subestimada em tantas razões, mas eu nunca me vou esquecer daquele banho quando ligaram a música, e era a música que a doente gostava, e isto marcou-me muito, ou seja, nunca mais consegui olhar para um doente da mesma maneira, ou seja, não consegui nunca mais separar a pessoa daquele significado, não consegui olhar para o doente tão despido, sabendo que existem maneiras tão intensas como a música de tornar estes momentos indignos, não é? Tão incríveis, pronto. Ou seja, aquilo que à partida poderia parecer uma vulnerabilidade, só o termos envolvido a questão da música tornou um momento extremamente valioso, pronto. Acabou por dar a volta à situação. E pronto, eu tenho muitos exemplos pronto, sei lá, no hospice onde eu trabalhei em Inglaterra, às vezes as crianças iam lá cantar, ou seja, tinham grande envolvência. Era muito giro, eles tinham um sistema, os hospices lá funcionam muito bem, porque aqui o nosso sistema está muito afunilado para o hospital, e então a coisa vai sempre parar ao hospital, praticamente. Lá, o hospice, que é o equivalente das nossas unidades de cuidados paliativos, havia uma circulação muito fácil, então as pessoas mesmo em fases iniciais de doença, fosse uma demência, uma doença oncológica, iam lá tomar café, já conheciam os enfermeiros, já conheciam o reverendo, então era muito mais fácil dar passos em todos os sentidos, e tão depressa estavam internados como iam para casa, então não havia aquele peso tão grande de ir para um espaço médico diferente, porque eles já conheciam. Então tinha uma coisa muito gira, que era o sistema de buddies, que emparelhavam, entre aspas, um velhinho que estivesse lá num serviço como se fosse um centro de dia, com alguma criança de um jardim-escola, pronto, certo, tudo feito obviamente com muita sensibilidade. E eu lembro que eles, por exemplo, ensaiavam músicas, no Natal foram lá cantar, ou seja, isto era onde não existem palavras, onde não existem estratégias, o simples facto de estarem a preparar uma música para cantar juntos ou para tocar, conseguiam-se coisas giríssimas, pronto, e aqui eu gostava que conseguíssemos ter algum equivalente, mas temos as unidades de cuidados paliativos, infelizmente, só associadas ao descontrole sintomático, ou à morte em si, portanto não conseguimos envolver, se calhar, este tipo de terapias de uma forma tão eficaz. Não sei se foi um bom exemplo. Foi um excelente exemplo. Acho que deve ser uma realidade muito interessante, e efetivamente deve haver mesmo bastantes frutos para o doente e para melhorar a qualidade de vida nestes últimos tempos, não é? Que não sabemos, lá está, se são semanas, se são meses, se são anos. Portanto, o importante aqui é mesmo melhorar a qualidade de vida, e a música é uma arte muito especial, não é? E imagino que para essas crianças também ajude um bocadinho a sensibilizar para mais tarde, ou mesmo para se algum familiar estiver na mesma situação, temos benefícios para os dois lados, não é apenas para quem está lá a ser tratado. Exatamente, parece uma experiência extremamente enriquecedora, e esperemos que acabe por chegar a Portugal, mesmo que demore, mas que acabe por chegar, porque é tão importante, e é tão importante vermos estes bons exemplos que temos lá fora, não é? E que assim devíamos pegar neles e trazê-los para cá. Liliana, qual é que é para ti aqui a importância da música? Aqui. Olha, a importância da música na prestação de cuidados diária que eu desenvolvo é muito importante. Nem sempre temos oportunidade, lá está, acho que ainda é uma coisa que é preciso ser desenvolvida. No entanto, nós com pequenas coisas conseguimos instituir todos os dias. Nem que seja, porque, como disse a Luísa, uma música que passa na televisão e que nos reverte para alguma memória positiva, que ajude no processo de internamento, de hospitalização, de distanciamento da família, das pessoas que gostamos, ou nós próprios, como prestadores de cuidados, como profissionais de saúde, que consigamos instituir aqui um bocadinho. Eu falo um bocadinho da minha experiência. Eu trabalho num hospital privado e nós temos quartos privados, não é?
Também tenho a experiência do hospital público, mas num serviço de urgência, quando não temos esta capacidade, não temos estes recursos, mas num hospital privado no internamento temos acesso a uma televisão que lá para os finais dos canais tem rádio. E então muitas pessoas têm uma rádio de preferência, e é verdade que seguem ao longo da vida durante imenso tempo. E nós conseguimos selecionar a rádio e conseguimos providenciar aqui um bocadinho esta música na preferência da pessoa, do seu dia-a-dia, que já o acompanha e que já lhe transmite tantas memórias boas. Às vezes é engraçado, até a preciosidade da voz, até os locutores que já estão habituados a ouvir. E acho que a música também é muito isto, é usar a voz como instrumento para transmitir alguma coisa. E então a pessoa, quando também tem esta ligação já com alguns locutores, alguma forma de ouvir ou de perceber as coisas, a introdução das músicas, é engraçado que há pessoas que até já sabem alguns esquemas das rádios, das músicas que vêm a seguir, etc. Tal é o acompanhamento que fazem e tal é o significado que dão à música na sua vida. Portanto, sem dúvida que seria uma mais-valia para todos nós que a musicoterapia fosse introduzida nos hospitais, quer seja na pediatria, quer seja em qualquer área mesmo. Acredito que sim. Sim, na questão da pediatria é uma coisa mais falada, digamos assim. Exatamente, exatamente. Eu lembro-me que quando eu estava a fazer a minha licenciatura em música na comunidade, que houve a hipótese, alguns colegas estiveram a estagiar no IPO, portanto já estava assim um bocadinho mais inserida, mas efetivamente não nos deram também a hipótese de fazermos música com adultos. E falando em música na comunidade, Miguel, tu que estás a estudar música na comunidade também, fala-nos aqui um bocadinho da tua experiência como músico e como estudante de medicina há uns anos atrás. Portanto, fala-nos aqui um bocadinho, dá-nos a tua opinião. Qual a importância da música para os cuidados paliativos? Boa noite a todos, que ainda não tinha dito. Eu efetivamente não posso falar especificamente de cuidados paliativos, por assim dizer. Posso falar um bocadinho do contacto que eu fui tendo com algumas realidades, porque mesmo depois de ter deixado a área da saúde e de frequentar esse meio, quando me envolvia 100% no mundo da música, especificamente no mundo da música na comunidade, é semelhante à realidade que tu descreves, Rita, porque desde muito cedo me puseram em contacto com a possibilidade tendo em conta que nós somos estudantes que estão a fazer um trabalho musical não virado apenas para o seu desenvolvimento individual enquanto profissional, enquanto elevação das suas capacidades musicais, mas um trabalho muito virado para a comunidade e para as pessoas. O contexto hospitalar e o contexto de cuidados de saúde foi uma coisa que também nos foi dada a escolher ou dada a conhecer em muitas ocasiões. O exemplo que a Rita deu é um exemplo que permanece até ao dia de hoje. Tenho pelo menos um ou dois colegas que estiveram até recentemente a fazer esse trabalho no IPO, e um trabalho que foi, lá está, bastante dificultado, tendo em conta a situação atual que nós vivemos hoje em dia, mas também tivemos muito contacto, lá está, existe uma associação, por exemplo, que é a Associação Música nos Hospitais, que faz muito este trabalho em vários serviços, ou seja, um projeto de intervenção musical já tem mais de 10 anos. E sim, envolve formação de músicos na área da saúde, assim, um crash course basicamente para nós podermos ir aos serviços e podermos partilhar alguns momentos com os doentes, e acontece com crianças, acontece com idosos, acontece numa data de situações, e vamos rodando turnos e vamos rodando serviços, e é um projeto que é sem dúvida muito fundamental. Nós, por exemplo, no Coro e Orquestra Médicos também temos a possibilidade de fazer pontualmente iniciativas deste género. A Inês sabe tão bem como eu, por exemplo, na ocasião do Natal, temos as associações de estudantes de medicina de Lisboa juntam-se para promover uma iniciativa que é o Natal Diferente, que é precisamente a deslocação aos serviços em equipazinhas
e podemos ir na qualidade de animadores e prestar alguns momentos musicais, lá está. E nesse aspecto, as histórias que eu já pude viver nessas incursões de pessoas que ficaram extremamente marcadas por 3 minutos em que estivemos lá a dar a mão a alguém, a cantar um bocadinho, a fazer discos pedidos, a ouvir histórias de guerra, histórias de famílias que não se vêem e coisas assim, e só o facto de podermos tocar em algumas emoções, porque eu acho que também surge aqui muita questão de já falaram um bocadinho, mas eu sinto que neste contexto, e eu apesar de não ser profissional de saúde, também venho do contexto de profissionais de saúde, e é uma realidade que também vou acompanhando. Muitas vezes, como a Luísa estava a dizer, por exemplo, por sermos uma sociedade que está tão virada para a mecanicidade das coisas, para o fazer acontecer, há um problema, vamos resolver, há uma situação, vamos tratar. Muitas vezes as próprias pessoas não se dão ao luxo, não se permitem elas próprias exteriorizar uma data de coisas, ou seja, nem dos profissionais de saúde, nem das próprias pessoas que estão a ser cuidadas. Não há ali um gatilho, por assim dizer, seja ele do foro pessoal, do foro artístico, do foro espiritual, o que for, porque as pessoas colocaram-se num plano tal que não se dão ao luxo de poder pensar nessas coisas, porque estão demasiado preocupadas com a sua própria vida e com a vida dos seus entes queridos, e portanto só o facto de estar lá alguém que consiga chegar lá e consiga despoltar emoções, digamos assim, qualquer tipo de resposta, acaba por fazer muitas vezes uma diferença na maneira como as próprias pessoas encaram a sua situação, e se calhar é esse contacto físico ou meramente presencial que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E a música pode ter muito esse papel, e felizmente já tive a sorte de participar com música em muitos desses momentos e perceber que efetivamente ainda há espaço para fazer muito, mas que quando se faz bem, e portanto há que continuar e fazer mais. Isso mesmo. Obrigada, Miguel. Obrigada pelo teu testemunho. Inês, quanto a ti, o que é que nos tens a dizer sobre isto? Qual a importância da música pela tua experiência e não só nos cuidados paliativos? Bem, a minha experiência, como vocês já perceberam, é hospitalar, e é hospitalar do serviço público. Portanto, infelizmente, no dia a dia há muito pouca música, há muito mais campainhas a tocar, os bips das várias bombas de perfusão que estão a acabar, etc. E de facto uma pessoa não pode ter música a abafar isto tudo, porque nós temos que chegar a tudo o que está a acontecer. Acho que sim, acho que era uma coisa muito importante de se incluir nos cuidados paliativos, juntamente, lá está, com o psicólogo que ajuda a dar estratégias, com uma vertente mais espiritual que ajuda ao conforto e ao aprender a encaixar todo este fim de vida, tanto na pessoa como na família. E acho que a música se calhar pode ter um ponto muito giro, entre aspas, muito interessante de ser usado nos cuidados paliativos pós-morte, porque a definição de cuidados paliativos é o acompanhamento do doente e da família nos últimos tempos de vida e depois da morte ainda da família. Isto é a definição que existe de cuidados paliativos e é uma parte que não se deve esquecer, e sinceramente acho que sim, acho que há sempre aquela música, aquele momento, um concerto a que costumavam ir juntos, etc. A música vai ser sempre uma arte que é assim um bocadinho diferente das outras, que uma pessoa consegue continuar a ver mesmo não conseguindo fazer nenhuma arte, consegue continuar a ouvir mesmo se já não vê bem, não vê esculturas, não vê pinturas, mas consegue continuar a ouvir música. Mesmo que eu ouça mal, acho que há sempre assim aquele ambiente e aquele sentimento diferente. Portanto, acho que sim, acho que dentro do que é a arte era uma coisa muito importante de se incluir. E lá está, pessoalmente falando, há tipos de música e concertos a que eu vou ainda que me ajudam no luto. Portanto, acho que era um ponto muito importante. Exatamente. Portanto, cada vez mais importante quase um cuidado
transversal a várias áreas, portanto, à arte, à ciência, à espiritualidade, e a importância de nos unirmos e de não vermos isto como áreas isoladas e separadas. Por isso, acho que é muito importante falarmos sobre isto e lá está, a união faz a força, não é? Daquela frase feita, mas que é muito verdade, porque não pode ser uma coisa. Os cuidados paliativos não deveriam ser uma coisa só muito ligada à medicina, portanto, expandir para dar também mais comodidade aos doentes, às famílias e aos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes têm que fazer tudo, não é? Vocês acabam por ser o capelão, por ser o musicoterapeuta, por ser a médica, por ser a enfermeira, por ser a filha, por ser a neta, por ser tudo, não é? Acabam por ser um tudo em um. Portanto, desde já dou-vos aqui, deixo-vos aqui o meu obrigada por isso, porque vocês efetivamente são os super-heróis dos tempos modernos e esta pandemia veio realçar ainda mais a vossa importância e espero que a sociedade vos dê o reconhecimento merecido, porque isso é muito importante. Sim, tu agora falaste aqui de um ponto bastante importante, que é a perspectiva. Portanto, nós falamos da perspectiva do doente, falamos da perspectiva do familiar e quase que nos esquecemos, uma vez mais, de falar da perspectiva do profissional de saúde, que tem que lidar com um trabalho que continuamente vive a morte, vive o final de vida, vive o ter que dar a notícia ao familiar, ter que fazer todo o procedimento de agora vem outro doente e vai ser mais uma vez esse processo que se vai repetir e, portanto, deve ser um desgaste muito grande e se calhar aqui a música e a musicoterapia vinha também fazer dar uma grande ajuda, um grande ânimo a este dia-a-dia, e para não esquecer também que a espiritualidade ajudar também o profissional de saúde a integrar-se neste tipo de serviço, não é? Que é uma coisa que é bastante importante também de se falar e de se pensar. Posso fazer um pequeno comentário em relação a isso? Claro que sim. Pronto, como vocês já devem ter percebido, eu lido muitas vezes e quase semanalmente, às vezes mais que uma vez por semana, com a morte de alguém. E a maioria das mortes ocorre estranhamente na madrugada. Muitas vezes nós somos acordados para ir verificar e certificar o óbito. Honestamente, o que me custa mais a mim não é ver a pessoa e não é fazer essa parte, é no dia a seguir ligar à família. Sinceramente, é o que me custa mais. Claro que já houve doentes que uma pessoa acompanha durante mais tempo ou com quem por algum motivo se abrem mais connosco no dia a dia e uma pessoa tem uma ligação um bocadinho mais próxima, não querendo ter, porque se fosse assim com todos era muito difícil, mas acontece. Mas sinceramente o que me custa mais é falar com a família. Em relação à espiritualidade para nós, deixo só aqui um pequeno hábito que eu tenho, eu cada vez que verifico um óbito rezo uma Ave Maria, porque assim entrego o doente a alguém, já não sou eu a cuidar dele e passo à próxima mãe. E pronto, era só isso. Obrigada, Inês. Que testemunho incrível. Obrigada. Portanto, eu posso. Isto não tem muito a ver com cuidados paliativos, ou talvez tenha. Eu vou só deixar aqui uma experiência que eu acho que já partilhei até num dos nossos primeiros diretos. Eu no início do meu percurso, quando me licenciei em música na comunidade, fui trabalhar num lar. Fui trabalhar num lar e fazia atividades musicais com os idosos. Eu nunca lidei muito bem com a morte. E então tive lá alguns meses, não tive muito tempo, tipo aí 6 ou 7 meses. Durante o início do meu trabalho lá, como, não quero chamar musicoterapeuta, mas pronto, fazia algumas atividades de música com eles, contactava com todos e várias patologias, enfim. Houve um dia que eu cheguei lá e que perguntei pelo Sr. João e alguém me disse assim, o Sr. João não está, ele faleceu. E eu fiquei, posso-vos dizer que naquele dia eu percebi que aquela área não era para mim.
e acho que é muito importante também admitirmos isto. Aquela área não era para mim, porque eu não lido bem com a morte, não lido bem com a perda, e portanto todas as funcionárias do lar super habituadas àquela situação, e era muito estranho para mim. E depois os outros utentes a perguntarem: oh menina, então onde é que está o João? E eu ali sem saber muito bem como lidar com isso, e eu estava ali para fazer música com eles e para tornar o momento mais leve, mas por dentro aquilo mexeu muito comigo, por isso é que também tenho que referir aqui outra vez e dar-vos todo o mérito por isso e por esse papel tão importante que desempenha, não é? Não só na parte da saúde e da parte da medicina em si, mas tudo o resto. Portanto, vocês são efetivamente super heroínas e vocês são o tudo em um, digamos assim, como eu vos disse há pouco. Sofia e Rui, aliás, Sofia, não sei se temos mais algum comentário nas redes para inserir por aqui? Temos a história da Eva Valdemar, que por acaso é a mãe do Rui. O Rui já falou há bocadinho da história do seu pai e a Eva, por exemplo, quando começámos a abordar o tema da música, foi engraçado porque nós falámos da música para o doente, etc. Mas a Eva acabou por dizer também falar da importância da música para a família, porque o que ela diz é que, infelizmente, quando o meu marido faleceu, o médico virou-se para o meu filho e disse: Rui, agora podes pôr as tuas músicas que ele gostava tanto de ouvir, podes estar 2 horas, e assim o fez. Portanto, a música também aqui como conforto, não só de quem está a ser tratado, mas de tudo que está à volta, etc. E pronto, é isso. Eu acho que se há aqui partilhar aqui uma coisa que não é muito conhecida, que eu não costumo dizer muito, e corrijam-me aqui os profissionais de saúde se eu estiver errado, mas acho que uma das últimas faculdades que nós perdemos assim que morremos é a parte da audição. Não sei se isso encaixa muito, se é verdade ou não, mas eu fiz questão de, portanto, naquela fase em que ele morreu, portanto, ali passado um bocadinho, porque o quarto estava também muito à imagem daquilo que ele queria, porque uma das perspectivas era precisamente dar o conforto à pessoa para se sentir em casa. Como sou amante do Requiem de Mozart, achei que seria um conforto especial a ambas as partes. Pronto, de modo que a música acaba por ajudar também um bocadinho todos, e eu com a ideia de que uma vez que seria a última faculdade a ser perdida, então por que não ser essa a música da viagem, a banda sonora. Ficamos todos sem palavras, não é? Portanto, antes de dar por terminada esta conversa e de fazer os agradecimentos finais, aproveito para vos dizer, e já vos disse isto a semana passada, portanto, aos nossos ouvintes, visualizadores, público aí desse lado, está a decorrer todos os dias, portanto, Rui, corrija-me se eu estiver enganada, durante a Quaresma. Será durante a Quaresma, todos os dias às 10 horas sai um dos episódios. Rita, podes continuar a dar informação? Sim, um momento de reflexão com pontos de oração da comunidade da Brutéria, comunidade jesuíta da Brutéria, através do YouTube da Paróquia da Encarnação, do programa ou do momento de reflexão que se chama Ver Novas Todas as Coisas, que decorre todos os dias às 10 da noite no YouTube, através da página, do canal do YouTube, aliás, da Paróquia da Encarnação. Antes de fazermos os agradecimentos finais, só referir que o Tertuliando é uma iniciativa do Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque, do Serviço de Cultura da Graça e da Casa de Saúde de Zutelhal, um dos nossos parceiros, e que, se estão a ver a nossa página pela primeira vez, aconselho-vos a visitar, vão lá ao nosso feed, sigam-nos também no Instagram e no Spotify, porque temos lá, todas as semanas, uma playlist elaborada por uma personalidade convidada. A personalidade convidada desta semana é o juiz conselheiro Souto Moura. Temos também o podcast dos 10 Minutos de Música e
ainda temos a decorrer as inscrições para virem cantar connosco no nosso programa participativo da Páscoa. Portanto, estamos aqui a ajeitar isto tudo, a ajeitar o nosso calendário, porque isto, a pandemia veio aqui um bocadinho trocar-nos as voltas. Mas pronto, estamos aqui a tentar dar a volta, tentar mesmo, tentar muito, dar a volta da melhor forma. Portanto, se quiserem vir cantar connosco, procurem o link do formulário na nossa página e inscrevam-se e venham cantar connosco. Rui, passo a palavra para ti. Apenas agradecer a vossa presença, à Liliana, à Luísa, à Inês, que através desta partilha que é tão importante e terem aceito este desafio que quer a Rita e quer o Miguel vos colocaram, porque eu acho que falar deste tipo de assuntos sem ser tabu e colocá-lo realmente na ordem do dia é muito importante, para que a sociedade perceba realmente a dimensão do trabalho que no dia a dia vocês fazem. E não só para vos agradecer o vosso esforço, mas também, e permitam-me estendê-lo a todos os vossos colegas que trabalham nos cuidados paliativos e, porque não pode deixar de ser falado, de todo o esforço que é feito dia a dia no combate à pandemia. Eu inicialmente iria propor aqui um minuto de silêncio, mas a Inês Matos se calhar lembrou-me que, bem, nós, apesar de tudo, no fundo, continuamos a ser o serviço de música de uma igreja e o serviço de cultura de uma paróquia. Eu apelo à sensibilidade e à vontade de cada uma. Se calhar optaríamos por rezar em conjunto aqui uma Ave Maria, em homenagem, portanto, a todos os profissionais de saúde. E se calhar, Rita, acabamos depois por fazer então o nosso brinde. Uma vez mais, agradecer-vos em nome do Serviço de Música da Igreja de São Roque e do Serviço de Cultura da Paróquia da Graça, e em representação também da Casa Sul do Telhal, a vossa presença, agradecer a todos os que nos ouviram aqui, e então pedir à Rita, uma vez que a voz dela está é muito mais bonita do que a minha, que então que abrisse a oração. Ai, Rui, estava à espera disto. Então, vamos então rezar em conjunto esta Ave Maria olhem, por tudo aquilo que falamos hoje. É muito isso. De agradecimento a vocês, de compaixão para todos aqueles que neste momento estão a atravessar fases menos boas e, portanto, que seja aqui um alento e uma força para todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada a todos pela vossa presença. Mais uma vez, mil obrigados. Um agradecimento também muito especial a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente. Estamos convosco em pensamento e vamos terminar esta conversa da melhor forma possível, portanto, que é a forma que terminamos sempre. Portanto, canecas ao alto, vamos lá ao nosso brinde virtual. Os azuis são predominantes aqui. Ai, essa caneca, Inês. Pronto, não interessa, o que conta é a intenção. Portanto, desejo-vos a todos uma ótima noite, mais uma vez. Muito obrigada, Luísa, Liliana. Obrigada. Espera só uma coisa antes, é que na última conversa houve a história do Pinheirinho que era cantado no final e a Inês tem realmente um Pinheirinho atrás, portanto ele continua-nos a acompanhar conversa a conversa. Portanto, o Natal está sempre presente, mesmo em Quaresma. Sim, o Natal está sempre presente. É isso mesmo. Portanto, desejo-vos uma ótima noite e encontramos na próxima semana. Rui, queres dar aqui um cheirinho daquilo que se vai passar na próxima semana? Ora bem,
Na Desculpem, próxima ficamos todos semana, de que na mão. portanto, o próximo sábado, iremos ter o nosso reitor da Igreja de São Roque a falar sobre a especialidade dele. Ele é doutor em História e, portanto, vamos aqui também abordar alguns temas com a perspectiva de como é que a história se pode, digamos, ou de como é que se pode ver a história à luz da religiosidade e de que forma é que a música nos ajudou a crescer enquanto religião. Entre outros temas, é uma pessoa extremamente interessante e que certamente esta hora de conversa será passada exatamente como hoje, 1h10, e parece que ainda iniciamos há bocadinho. É verdade. Portanto, sem mais demoras, obrigada a todos pela vossa presença. Agora sim, vamos ao brinde virtual. E então, mais uma vez, muito obrigada. Não tenho palavras para vos agradecer. E encontramos-nos na próxima semana para mais um Tertuliano ou Chá das 9. Obrigada a todos pela vossa presença.